No Monte das Oliveiras aconteceram muitas passagens bíblicas, mas ele não era considerado parte de Jerusalém nos tempos de Jesus. Por quê? Porque ele era fora da muralha. Literalmente o nome nos diz, o Monte das Oliveiras. Ele era um monte aberto com muitas oliveiras, agricultura e também com um cemitério. E justamente Jesus escolhia vir ao Monte das Oliveiras pela sua importância bíblica, mas também porque era um local tranquilo e afastado, onde ele podia estar com seus discípulos e apóstolos sem toda a confusão que tinha sempre dentro de Jerusalém. A igreja, que também é conhecida como Paternoster, é uma das 4 igrejas mais antigas da Terra Santa. Ela foi construída no ano de 326, quer dizer, menos de 100 anos depois dos acontecimentos de Jesus nesse local. Mas ela vai ser destruída no ano de 614 pela invasão persa e reconstruída depois pelos cruzados. E destruída mais uma vez no ano de 1187 e abandonada e esquecida até o ano de 1910, quando ela foi reencontrada e aí se decidiu reconstruir a igreja, que é a que a gente vai conhecer hoje. Nós seguimos no Monte das Oliveiras e nós sabemos que Jesus costumava vir aqui orar com seus discípulos, segundo essas passagens. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no Monte das Oliveiras. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. Então, a Bíblia nos relata que Jesus vinha ao Monte das Oliveiras e ele também aqui ensinava aos seus discípulos. E isso é reforçado também pelo fato de a gente saber que desde o século IV essa igreja era conhecida como a Igreja dos Discípulos e também por um peregrino que veio aqui no ano de 333, quer dizer, 300 anos depois da crucificação, e ele nos conta sobre a igreja que existia aqui, já que o diário de viagem dele sobreviveu até os dias de hoje. E também no livro apócrifo que se chama Atos de João, está escrito que Jesus vinha ensinar em uma gruta no Monte das Oliveiras. Vamos descer agora para a gruta e entender melhor a conexão desse lugar com a oração do Pai Nosso. Vejam essa caverna, que ela não é muito grande e ela é bem simples, mas ela é tão importante por causa das histórias que acontecem aqui dentro. E eu acho muito interessante pensar que Jesus, quando escolhe os locais onde fazer os seus milagres e onde fazer também os seus sermões e os ensinamentos, seguidamente ele escolhe lugares simples e na natureza. Por exemplo, também o Sermão da Montanha, que aconteceu em uma montanha, em uma zona aberta. E aqui a gente vê essa gruta tão simples. Vocês conseguem ver que boa parte da gruta não é original, porque em 1910, quando ela foi redescoberta, se começaram a fazer escavações arqueológicas, mas infelizmente por falta de conhecimento e de técnicas corretas, parte da gruta colapsou durante essas escavações. Então essa parte ao fundo que a gente vê é a parte mais original que sobrou dessa gruta. A oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus aos seus discípulos quando eles pediam a Jesus para que ensinasse-lhes a orar. E ela foi ensinada por Jesus mais de uma vez. Nós temos relatos em 2 evangelhos, em Lucas e em Mateus. A tradição oral
que vocês viram que uma tradição bem antiga fala que uma das vezes que Jesus ensinou o Pai Nosso foi aqui nessa gruta que nós acabamos de visitar.